É momento de reflexão. A nossa reflexão desse momento é o dízimo, continuação da mensagem o dízimo. Mateus 23, 23. É um texto do Novo Testamento, Jesus falando sobre o dízimo. Esse texto as pessoas não gostam muito de usar porque se referem aos doutores da lei, aos mestres e aos fariseus, aos hipócritas. Então, às vezes, eles não querem usar para não se enquadrar nesse texto. Eles gostam mesmo de usar Malaquias 3,10 para trazer terror e susto às pessoas que não têm entendimento da palavra de Deus e pensam que aquele texto pode ser usado no tempo da graça. O tempo da lei passou, estamos no tempo da graça. Não é que a lei foi excluída ou envelheceu, não é isso. Mas é que a lei foi cumprida para os cristãos, para os salvos a lei foi cumprida. Para os ímpios a lei permanece. Porque Deus vai aplicar a lei sobre os ímpios. Mas para quem entrou debaixo do sangue de Jesus, Deus vai aplicar a graça sobre a vida dele. E quem salva é a graça. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. O amor, ele não salva. Mesmo Deus amando o mundo inteiro, se o mundo inteiro não se arrepender, se o mundo inteiro não se converter dos seus pecados, mesmo com o amor de Deus, eles irão para o inferno. Quem salva é a graça. Se você aceitar a graça de Jesus, Jesus cumpriu a lei por você e você não está mais debaixo da lei, mas está debaixo da graça. Jesus não ensinou dízimo para salvos. Jesus ensinou dízimo aqui para fariseus, em Mateus 23, 23, diz assim: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade ou a fé. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseus cegos, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês que são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vós, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos, e dizem: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim vós testificais que és filho dos que mataram os profetas. Então, nesses textos, vimos que Jesus teve um debate muito grande com os religiosos, com os doutores da lei daquele tempo, com os mestres que ensinavam nas sinagogas, com os escribas, com os fariseus, com os doutores da lei. Jesus teve embate com eles várias vezes, teve debate com eles. E Jesus os classificou como não salvos. Então, para quem Jesus ensinou dízimo? Para os fariseus, para os não salvos. Aqui todos esses são grupos de pessoas não salvos. Jesus disse que
se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Louvado seja Deus. Mateus 5:20, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então Jesus ensinou dízimo somente para ímpio, para a pessoa não salva, para a pessoa que não tinha graça. Mas para a igreja Jesus liberou, para os salvos não está mais debaixo da lei, está debaixo da graça. Segundo Pedro 2, 1-4, diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos surgirão, e as suas práticas libertinas, e, por causa deles, será infamado o caminho da verdade. O caminho da verdade está infamado por causa desses gananciosos mercadores do Evangelho. O caminho da salvação está infamado por causa dos mercadores do Evangelho, dos comerciantes do Evangelho. Eles estão infamando o bom caminho do Senhor, estão infamando. E muitos surgirão, e as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Muitas pessoas não vêm para Cristo por causa da ganância de tantas pessoas infames e miseráveis que se dizem servos de Jesus, que se dizem cristão. Tem muitas pessoas infames. Eu não sou contra a pessoa doar para uma boa causa, uma boa obra. Se aquela obra, se aquela congregação está pregando a palavra de Deus com verdade, você precisa ajudar mesmo. Mas é ajudar de coração sem nenhuma imposição, porque lei é imposição, porque dízimo é imposição, dízimo é lei, dízimo é imposição, dízimo é um valor exato, é 10%, dízimo. A palavra dízimo quer dizer 10% de um todo. Então 10% quer dizer dízimo, então é lei, é imposição, é um valor exato. Se for 11% não é dízimo, se for 9% não é dízimo. Então dízimo é lei, dízimo é 10%. Então quem está debaixo da lei está debaixo de maldição. Jesus nos resgatou da lei, nós somos livres, louvado seja Deus. O servo de Deus é livre. O servo de Deus não tem nenhuma acusação contra ele, é Deus que nos justifica. Quem os acusará? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Continuação de 2 Pedro 1-4, vou ler o 3 aqui, diz assim: também movidos por avareza, as pessoas da doutrina da prosperidade ou da mensagem da prosperidade, eles são movidos por avareza, também movidos por avareza farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Esses pregadores da prosperidade, esses gananciosos, avarentos, que fazem comércio dos cristãos, dos servos de Deus, a sua destruição não tardará. A sua destruição não dorme, ela virá. Pode pensar que o tempo é longo, mas ela não tardará e não dormirá, ela virá, um dia ela virá. Louvado seja Deus. Ora, se Deus não propor aos anjos, continuação de 2 Pedro, diz assim: ora, se Deus não propor aos anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo.
Como alguém pode pensar que ele não vai passar por um juízo fazendo maldade e injustiça, pregando o que não deve pregar, ensinando o que não deve ensinar? Para os incautos, as pessoas que não têm conhecimento, para as pessoas sem preparo, sem conhecimento bíblico, eles ensinam qualquer coisa. Então você deve doar, sim, para aquela congregação que está pregando a mensagem reta, você conferindo na Bíblia, porque a mensagem é a Bíblia. Se pregar outra coisa, saia fora. A mensagem é Cristo, Cristo é o Senhor e Salvador. Se pregar outra coisa, se pregar dinheiro, você sai fora. Você deve doar sim, mas com liberdade, sem imposição, segundo propôs no seu coração, não por tristeza, nem constrangimento, mas com alegria, porque Deus ama o que dá com alegria. Você deve dar com alegria, louvado seja Deus. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Hebreus 7, 8, Hebreus capítulo 7, versículo 8 e 9, diz assim, e aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ali, porém, aquele de quem se testifica que vive, e por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Dízimo é pagamento, dízimo é lei, e aqui não está mandando ninguém pagar dízimo, está somente relatando o que aconteceu de Levi, de Abraão até Levi. De Abraão até Levi estava no tempo da lei, e lá em Israel, a tribo de Levi tinha o direito de receber dízimo dos seus irmãos, porque Deus não deu terra para eles. A sua porção era 10% das 11 tribos. Era 12 tribos, uma tribo não tinha terra, não produzia nada, e as 11 tribos davam o dízimo para a tribo de Levi e para o serviço do templo. Louvado seja Deus. Isso no tempo da lei, antes de Jesus. Louvado seja Deus. No tempo de Jesus, ainda estava no cumprimento da lei? Estava. Até Jesus morrer, ainda estava no cumprimento da lei. E Jesus pagou dízimo, não porque era obrigado. Jesus pagou para... Jesus pagou porque ele não queria criar problema com aqueles fariseus e nem com os cobradores da didracma. Mas veja o que é que ele falou aqui em Mateus 11, Mateus 17, 24 a 27. Mateus 17, 24 a 27. Veja o que Jesus falou. E, chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas e disseram, o vosso mestre não paga as didracmas? Disse ele, sim, ele paga. E, entretanto, entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo, que te parece, Simão? Que te parece, Pedro? De quem cobram os reis da terra os tributos, o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro, dos alheios. Disse-lhe Jesus, logo estão livres os filhos. Os filhos do reino, a igreja é filha do reino. A igreja, a composição de servos de Deus e de serva de Deus em toda a terra, são filhos do reino, filho do reino de Deus. Eles estão livres, Jesus disse, logo estão livres, mas para que não os escandalizemos, Jesus pagou para não escandalizar aquele povo, mas para que não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá por mim e por ti. Artaxerxes, quando mandou os servos de Deus para Jerusalém, ele isentou eles de todos os tributos do rei. Todos os sacerdotes e servos do Senhor Jeová
estavam livres de qualquer taxa ou tributo. Então todos os filhos do reino estão livres de qualquer taxa ou tributos. A igreja paga para não escandalizar, mas está livre. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36 e João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. Jesus já libertou a igreja não está debaixo de lei, não está debaixo de ordenança. A igreja hoje deve viver uma vida de justiça e de santidades. Sede santos, porque o vosso Pai é santo. Todos os ensinamentos do Velho Testamento, que não está no Novo Testamento, as pessoas que ensinam estão tentando a Deus. Louvado seja Deus. E dízimo não está contido no Novo Testamento. Dízimo não está contido no Novo Testamento para a igreja, está somente para ímpios. E onde fala de dízimo, fala só de relato. Relato de Abraão a Levi. De Abraão até Levi pagar o dízimo, é um relato, não está mandando ninguém pagar. Não tem uma ordenança ali. Louvado seja Deus, porque na pessoa de Jesus foi cumprido tudo isso, todas as ordenanças. Todas as imposições, artigos, preceitos e ordenanças da lei, foi tudo cumprido na pessoa de Jesus pelos salvos. Os salvos estão livres. Sobre estes, a bondade de Deus. E sobre aqueles que estão longe, a severidade de Deus. A bondade de Deus para os salvos é a graça. E a severidade de Deus para os ímpios é a lei. A lei cairá com toda a força, com todo o impacto, com todo o impacto sobre os ímpios. Mas sobre os salvos é a graça de Deus. É a bondade. Deus é bom. Deus nos salvou na pessoa de Cristo e nos libertou de todas as imposições da lei, porque a lei somente há condenação, a lei mata. Louvado seja Deus. Louvado e adorado seja Deus. Então fique com essa palavra, saiba, Jesus te ama e eu também, por isso estou trazendo essa mensagem. Você pode contribuir para qualquer causa que for justa. Você, analisando a causa, é justa, é de justiça. Se você sentir no seu coração, você pode contribuir, você pode doar. Mas nada de imposição e nada de lei. Nada de ordenança para doar alguma coisa, para impor sobre você. Você é livre, não aceite imposição. Não vos façais servo dos homens. Jesus nos libertou para sermos livres. Não vos façais servos dos homens. A Bíblia também fala disso. Não vos façais servos dos homens. Sede servos de Deus. De Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus nos ampare, nos ajude e que possamos ter sabedoria para compreender a mensagem do Evangelho. Somos salvos e libertos por Cristo Jesus, o nosso libertador. Amém. Fique na paz de Jesus. Amém.